Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar sobre a vitória do Timão ontem diante do Noroeste e muito mais informações aqui do Corinthians para vocês, tá? Não sai daí porque o vídeo está recheado de novidades do Timão. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso além da satisfação de ajudar o canal a crescer cada dia mais. Combinado, fiel? Se inscreva, deixa o like e bora falar do Timão. Fiel, o Corinthians jogou ontem diante do Noroeste, tá? Vencemos aí por 2-1. Poderia ter sido um placar muito mais elástico, né, cara? O Corinthians poderia ter saído aí com 4, 5 gols facilmente. O Corinthians perdeu várias e várias chances de gol. Só que há muito tempo, tem a mídia podre, né? A lacradora, ela vai falar que o Corinthians fez pro gasto. Cara, há muito tempo, tá? Há muito tempo que o Corinthians vem jogando bem. Só que ele não vem convertendo as suas maiorias das chances em gol. Só que ontem o Corinthians fez, na minha opinião, o melhor jogo do ano aí de 2025, pelo menos até esse presente momento do Corinthians diante do Noroeste. O primeiro tempo foi avassalador, só deu o Corinthians, cara. Primeiro tempo, o Noroeste não atacou. O Corinthians ficou aí 100% do tempo no ataque, tá? E teve chance de bicicleta do Memphis, teve chance do Memphis também cara a cara com o gol, com uma ótima jogada do Thales Magno, teve cabeçada do Thales Magno também, que passou muito perto do gol, que ali era lance de gol, um gol do Coronado, inclusive a gente já vai falar também aqui sobre o Coronado. Romero teve gol impedido, Charles teve gol que bateu na mão, enfim, o Corinthians criou inúmeras oportunidades, tá, fiel? Aí também tem a mídia aí falando que o Corinthians não tá convertendo em gol, o que tá acontecendo. Eles sempre acham motivos aí para tentar, mesmo o Corinthians na vitória, para tentar colocar aí, né, um obstáculo no meio da vitória, para colocar um empecilho. Ó, vocês ganhou, mas tá acontecendo isso, vocês ganharam, mas tá acontecendo isso. Fiel, e o Ramon Dias deu uma resposta espetacular por causa dessa ausência de gols, né, por causa dessa falta, vamos dizer assim, de efetividade do clube. O Ramon Dias disse, olha, estamos em começo de temporada, cara. Estamos com 15 pontos, melhor do que o Paulistão do ano passado. Estamos bem, tem que valorizar a equipe. Esses jogos são difíceis porque esses times já vêm preparando há muito e muito tempo atrás. Enquanto a isso, estamos totalmente tranquilos com essa eficiência. Ela vai começar a aparecer de forma natural. Parabéns à resposta do Ramon Dias e eu concordo 100% com ele, tá? O jogo em si muito bom, tá, fiel? O Corinthians volta aí para o segundo tempo com intensidade boa também. Só que aí chega um certo momento que a equipe do Noroeste, antes do Corinthians fazer aí o segundo gol com o Thales Magno, tá? O jogador do Noroeste depois é expulso, cara. Aí o Corinthians dorme dentro de campo, o Corinthians fala, 1 a menos, 2-0, não, vamos ficar de boa aqui, vamos ficar só tocando, e é isso que não pode acontecer, tá? Aí o Noroeste conseguiu fazer um gol e aplicou uma certa pressãozinha aí no final da partida, que poderia aí, já pensou se o Noroeste faz um segundo gol e o Corinthians termina esse jogo aí empatado 2-2 com o Noroeste com 1 a menos, aí sim cairia todo mundo de cima, tá? Fiel, Corinthians vai a 15 pontos, tá? Praticamente classificado. O problema foi que o Criciúma ganhou, então o Criciúma é líder. São Paulo perdeu para o Santos também, que poderia ultrapassar o Corinthians, não ultrapassa mais. Então o Corinthians aí se mantém na segunda tabela, segunda colocação do Paulistão, segundo colocado também do seu grupo. Fiel, cara, é de grande importância a gente ressaltar aqui o Memphis, tá? Muitos estão falando, corintianeiro, mas o Memphis, ele tinha que ser mais efetivo. O Memphis errou 2 gols. Para vocês que não assistiram o jogo, o Thales Magno faz uma jogada espetacular ali, deixa o Memphis na cara do gol, praticamente dentro da pequena área. E ele bate tirando do goleiro a meia altura a bola. E o goleiro fez uma ótima defesa. Ali eu vou colocar mais méritos do goleiro do que falta de efetividade do Memphis. Porém, se ele converte em gol, obviamente que ele não tem como perder, né? Se a gente estivesse falando aqui do Pedro Raul, se a gente estivesse falando aqui do Hector Hernandes ou do Romero, a gente estaria criticando os caras pelo gol perdido, né? Então vamos ser sinceros, é bola de marcar gol. Não tem como, tem que fazer. Tá dentro da pequena área, praticamente ele e o goleiro. Só que ele bateu bem, méritos do goleiro, e o Memphis tem muito crédito. A segunda bola, ele está em posição de impedimento, sozinho dentro da área do Noroeste, só que o próprio jogador do Noroeste recua a bola para trás, aí tirando totalmente o impedimento. O Memphis mata no peito e vira uma linda bicicleta que o goleiro
faz também uma ótima defesa, tá? Não foi tão no canto assim, foi mais pro meio do gol, mas foi um reflexo aí muito bom do goleiro do Noroeste. Muitas pessoas criticaram também, ele poderia ter dominado, fazer, cara, deixa o cara virar bicicleta, mano. Deixa o cara virar bicicleta, para de pegar no pé do cara, ele já fez um golaço de bicicleta contra o Grêmio, e se faz o gol? Vocês estavam comemorando aí, né? Então, tá tudo tranquilo, sem nada alarmante, não adianta a mídia querer ficar colocando pressão, querer colocar intrigas dentro do clube, ou falta de eficiência daquilo, perdemos um clássico, é verdade, existe aquela pulguinha atrás da orelha, sempre fica, fiel, estamos ganhando, mas estamos ganhando de time, assim, vamos falar, não tão qualificados, né? Aí o primeiro clássico que a gente pegou, a gente já perdeu de 3-1. Cara, eu tenho total convicção que o Corinthians vai bem esse ano e tenho total convicção que o Corinthians é protagonista a título, tá, fiel? E eu quero saber sua opinião, se você também acha isso ou não. Olha, vou dar um breve exemplo para vocês aqui, que vocês falam de clássico, essas comparações são inúteis, mas eu vou comparar para vocês. Vocês acham que o Corinthians hoje tem um elenco mais forte que o elenco do Santos? Eu acho que o elenco do Corinthians hoje é 5, 6 vezes mais forte que o elenco do Santos, tá? Com o Neymar e tudo. E ganharam de São Paulo ontem de 3-1, então, cara, isso é muito momento ali, o clássico, e eu tenho certeza que nós vamos ser aí, vamos brigar por título paulista, vamos brigar por título no brasileiro, vamos brigar por título em tudo que disputar. O problema maior que eu acho é que o Corinthians, eu vou voltar a repetir aqui, já vou repetir várias vezes. O maior problema do Corinthians é algumas peças de reposição. A gente já cansou de falar isso aqui, já tá ficando até maçante, tá? Tanta gente fica falando. Cara, o elenco do Corinthians ele é muito bom, falta muito pouco para deixar um elenco melhor ainda. Pegar um elenco bom e deixar um elenco espetacular. Infelizmente o Corinthians, cara, ele está totalmente a passos lentos no mercado da bola. O Corinthians não está nesse momento negociando com o jogador A ou com o jogador B. Não existe negociação do Corinthians, pelo menos se o Corinthians estiver tratando algum tipo de negociação. Essas negociações estão sendo aí negociadas a 7 chaves, mas eu tenho uma informação importante para vocês sobre o mercado da bola para trazer, tá? É verdade que não negociamos com ninguém, só que o Corinthians não vai contratar, presta atenção nessa informação, ele não vai contratar jogadores que são testes, ou seja, jogadores meia boca. A gente tá precisando de um lateral aí para nossa lateral esquerda, para jogar Mateuzinho, um lateral esquerdo, apesar que o Bidu vem numa evolução, o Palácio entra no final do jogo, joga bem. Fiel, o Corinthians não vai trazer um exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, um Luan Cândido, porque é um teste, é um jogador que pode dar certo e que pode não dar certo. O Corinthians só vai trazer jogadores que chega para ser titular. Em outras palavras, ele vai chegar para aquela peça de reposição que está faltando e cumprir o seu papel. Ele vai chegar para aquela posição e ser titular do clube. O Corinthians não vai fazer testes, tá? Porque o Corinthians não tem muito grana em caixa, o Corinthians tá com pouco fluxo financeiro, então o Corinthians precisa ser cirúrgico nas contratações, que também é um dos motivos da demora do Corinthians nas contratações. Se a gente pensar por esse lado, é um lado bom, tá? Porque aí já que vai contratar um zagueiro, a gente sabe que quando vir um zagueiro, vai vir um zagueiro bom. A gente sabe que quando vir um lateral, vai vir um lateral bom. Se pelo menos não nessa janela, né, fiel? Na segunda, mas eu espero que ainda venha nessa janela para o Corinthians se fortificar cada vez mais. Temos aí uma pré-Libertadores que começa dia 19 contra a Universidade lá em Caracas. Temos, daqui a pouco já está começando o Brasileirão também. Então a gente precisa intensificar esse time. A gente tem exemplos aí que a nossa zaga é totalmente falha. Ontem com 1 a menos tomamos um gol do Noroeste totalmente bobo. O Kaká estava fazendo uma ótima partida, o Kaká e o André Ramalho, e de repente dormiram no ponto. Na minha opinião, o gol tem falha do Hugo Souza também naquele gol, mas é pré-temporada, tá, Fel? Eu não vou aqui escorraçar a equipe, porque para mim o Corinthians fez um jogo maravilhoso ontem e um primeiro tempo magnífico, tá? Mas comentem sobre o jogo que eu quero saber a sua opinião. Vou aqui acelerar porque a gente tem outros assuntos para falar. Fel, Ramon Dias deu a entrevista coletiva também, cara, que eu gostei demais de uma resposta que ele deu. O Kaique, ele não está sendo nem relacionado para as partidas. E quando é relacionado, não está entrando nas partidas. O seu empresário está sentindo um incômodo com isso, porque o Kaique, para vocês que não sabem,
Depois do Breno Bidon, ele foi o jogador de mais destaque da Copinha do ano passado, em que o Corinthians se consagrou campeão, vencendo o Cruzeiro na final, que inclusive na final o Kaique fez um golaço, gol de gente grande, tá? Que deu o título para o Corinthians aí da Copinha. Fiel, só que o Ramon Dias foi espetacular na sua linha de raciocínio. Quando os repórteres perguntaram sobre o Kaique, ele disse, olha, o Kaique não está jogando porque ele não está merecendo jogar, porque ele não está treinando bem. Então aqui vai jogar quem está merecendo jogar. E isso pra mim, não foi exatamente com essas palavras, tá, Fiel? Mas isso pra mim foi primordial, cara. Porque no Corinthians, acabou esse negócio de empresário mandar no Corinthians. Porque no Corinthians acabou de Juliano Bertolucci mandar, do Leite mandar, esqueci o nome do outro fulano que o Corinthians tá devendo mandar. Acabou a regalia de empresários no Corinthians. Empresários que mandavam, empresários colocavam para jogar quem quer, porque o Corinthians tinha presidentes de má índole. O Corinthians tinha presidentes que chegavam na comissão técnica e falavam, o garoto tem que jogar, o garoto tem que jogar, porque era aí jogadores de empresários, fiel. Então nessa linha de raciocínio do Ramon Dias, ela é perfeita, tá? Então eu gosto muito, vai jogar quem estiver treinando bem. O Pedro Raul, cara, que foi artilheiro aí do brasileiro jogando no Goiás, Pedro Raul nem selecionado tá sendo, quem é Kaique para chegar e querer exigir aí para estar jogando. O cara começou agora com a sua carreira. Então tem que jogar quem estiver treinando bem, tá, fiel? Quem não estiver treinando bem não tem que jogar. Quem estiver acomodado não tem que jogar. Augusto Melo, nosso presidente, deixou muito claro. No Corinthians fica quem quer e vai jogar quem estiver jogando bem. Acabou essa mamata de empresário mandar no Corinthians e eu acho isso perfeito. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Quero agradecer demais a sua presença. Hoje à tarde o Corintianeiro traz outro vídeo para vocês aqui, cheio de novidades do Timão para vocês. Combinado então? Temos um compromisso hoje à tarde. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!